Fala, meu querido pessoal do design instrucional, minhas alunas, meus alunos, meus queridos aí do Apple Podcast, do Spotify, Google Podcasts, do YouTube e você que acabou de entrar no curso e recebeu essa playlist. Eu tô aqui um dos momentos mais honorários, mais honrosos aqui do Day Talks. A gente tá no 26º episódio, são 26 pessoas e eu tô ansioso, eu tô nervoso aqui, tô transpirando para falar com esse mestre que tá aqui. Vocês vão saber já já tudo sobre ele, se é que você já não conhece, né? O Geraldo, ele foi uma das maiores recomendações de todo mundo. Centenas de alunos lá no curso de design instrucional da EBAC, centenas de pessoas nos eventos que a gente faz com o EBAC, nos eventos que eu faço, onde eu vou fazer formação de professores, e todo mundo me pergunta: você não vai falar com o Geraldo? Você não conhece o Geraldo? E eu sempre com medo de chamá-lo, porque eu vejo o cara no YouTube fazendo aulas sensacionais, com milhares de seguidores, o Instagram dele bombando, né? E aí chamei, tomei coragem, chamei. E o cara super disponível, super bacana, gente boa, e tá aqui, vai provar que é super gente boa. E detalhe, o cara tem dezenas de livros escritos, Sim. tá se expondo mais aí na internet agora, vai contar mais da história dele. Só que deixa o fã aqui parar de ficar falando, deixa ele se apresentar. Professor Geraldo, se apresenta pro pessoal, fica à vontade aí, tome seu tempo, fale dos seus livros, da sua experiência profissional, tudo que for agregando, e eu vou fazendo umas perguntas aí depois. Eu tô rindo, Alan, porque as pessoas dificilmente imaginam como é que a gente sobrevive, né? Isso sempre me chama muita atenção, assim, quando alguém encontra uma outra pessoa, e ontem, exatamente ontem, um cara me achou aí pelas redes assim: cara, eu não acredito que você é da minha cidade. Eu disse: sim, eu sou de Curitiba. E ele disse: mas de que lugar? Aí eu disse: o bairro. Ele disse: de qual rua? Eu disse: a rua. Ele falou: cara, você é meu vizinho. Eu Olha não só. acredito que você está nas redes sociais, é da minha cidade, é meu vizinho, e eu sequer conhecia o seu trabalho. Então, olá a todos, eu sou o ilustre desconhecido Geraldo Peçanha de Almeida. Por pouco tempo. Sim, 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 eu acho que é muito interessante, porque muito provavelmente quem trabalha na área de educação, ou de produção literária, ou de livros, ou já leu um livro meu, ou vai ler um livro meu, ou tem alguém na família lendo um livro meu, mas não sabe quem sou eu. E isso é uma das coisas que mais me seduz no meu trabalho, porque eu tenho 31 anos exatamente de produção literária, né, produção gráfica, material didático, material de literatura para criança, livro de autoconhecimento, mas nunca foi meu objetivo nem a fama, nem o reconhecimento. Sempre foi o meu objetivo a sobrevivência. Eu acho que a melhor coisa para falar sobre mim, ou a melhor apresentação, é exatamente o que eu vou dizer agora. Quando eu tinha ali por volta, Alan, de 7, 8 anos de idade, as pessoas... Eu Uhum, morava numa fazenda, eu morei numa fazenda até os 18 anos de idade. Então, eu sou de origem rural, trabalhei na uhum, lavoura e morei numa fazenda no Vale do Paranapanema, que é entre o estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Eu saí aos sim. 18 anos dessa comunidade rural para um colégio interno na cidade de Marília, São Paulo. Então, estudei num colégio interno em Marília e fiz faculdade na Unesp de Marília. Me formei em pedagogia lá. Então, essa é a minha momento da vida. As pessoas diziam para mim assim: o que você quer fazer quando crescer? E eu dizia assim: quando eu crescer, eu era criança. E eu me lembro Aham. claramente que tinha as eleições e naquela época tinha os santinhos ainda. Então passava uma Kombi pela minha comunidade e jogava aquele monte de santinhos. E eu saía correndo atrás da Kombi para recolher aqueles santinhos e eu colava todos eles assim, eu fazia uma cola de farinha de trigo e colava para fazer pequenos bloquinhos assim. Imagine que eu já era design instrucional na infância. Eu Era colava mesmo. os santinhos dos candidatos e eu virava pelo avesso e eu escrevia no verso daqueles santinhos. E aí, quando as pessoas Olha chegavam só. na minha casa, diziam assim: eu escrevi um livro. E eu mostrava aqueles livros que estava só no verso, porque do outro lado tinha o candidato que tinha passado ali pela minha comunidade. Eu gosto de contar essa história porque quando as pessoas me perguntavam, ainda criança, o que eu queria ser quando crescesse,
eu dizia, eu quero andar pelo mundo com uma mala cheia de livros. Era uma conversa de infância e parece um negócio assim meio espiritual, mas Aham. era a causa com a qual eu me identificava. Quando eu fui internado nesse colégio para estudar, eu também vivi da escrita, porque eu estou falando de 1988, quando não havia telefone, internet, e-mail, WhatsApp, e 400 homens num colégio que tinham famílias e namoradas. E eu tinha um certo talento Uhum. para escrever cartas de amor, e eu cobrava por isso. Então os meninos Olha recebiam só. cartas das namoradas, iam até o meu quarto no alojamento, me mostrava a carta, eu então escrevia uma resposta, cobrava por isso e eles transcreviam na letra deles. Então, essa minha infância e a minha adolescência com a escrita me fizeram, obviamente, ser escritor. Então, diferente das pessoas, e eu tenho amigos ilustres, né? Eu conheço pessoas e tenho nas minhas relações pessoais gente muito famosa, de grande reconhecimento e notoriedade pública. Mas, para mim, a escrita sempre foi encarada dessa maneira. Eu não escrevo de madrugada, não tenho nenhum ritual maluco para escrever, eu não sou aquela pessoa existencial que acorda com a grande ideia, nada disso. Eu acordo de manhã, 8 horas eu sento no computador, escrevo por 2 horas, desligo, vou fazer o almoço e tocar a vida. E isso para mim sempre foi natural. Escrever livros e produzir conteúdo sempre foi a minha vibe, minha vontade e o meu ofício. Por um acaso, eu cheguei a uma marca de 74 livros publicados em 6 Nossa. diferentes idiomas. Mas isso foi sempre natural desde a infância, porque eu comecei escrevendo em panfletos de políticos, no verso, né? Colados assim em bloquinho, e hoje eu escrevo livros que estão sendo traduzidos nesse momento para o japonês. Então, é Que uma, legal. é uma vida dedicada à produção de conteúdo, e aí, de repente, você vê uma exposição acontecendo, e as pessoas dizendo, olha, eu conheci o seu conteúdo, eu vi o seu canal, é aquele teu livro, e assim, a gente vai, claro, se assustando também, né? Porque eu estou há 31 anos trabalhando, e isso nunca aconteceu. Então, agora, quando alguém chega lá na rede social e se apresenta, dizendo, olha, cara, onde você estava? Eu digo, eu estava aqui há 31 anos. Exatamente. É, e é uma coisa que a gente estava falando anteriormente que a gente vai resolver, né? A gente vai formalizar o seu processo criativo, impulsionar esse conteúdo, porque hoje, por exemplo, eu dei uma observada no seu YouTube. Se a gente pegar uma série de vídeos do senhor e colocar em ordem, a gente tem um curso pronto ali, né? Um Sim, sim, curso de inclusive, tá muito bom. inclusive essa é uma realidade, né? Durante a pandemia, eu trabalhei, o Brasil teve um programa chamado Um Computador por Aluno, UCA. Esse Uhum. programa, Um Computador por Aluno, tinha a intenção de todos os alunos da rede pública no Brasil ter o seu computador e aulas online. Eu fui coordenador estadual no Paraná desse programa. Quando começou a pandemia, os professores precisavam fazer ensino híbrido ou ensino remoto, e eles tinham muita dificuldade de trabalhar com tecnologia, com informação e com formação. E, obviamente, design instrucional, oratória, enfim, toda essa gama de habilidades que são necessárias para esse ensino de hoje. Eu, então, resolvi fazer um curso online e gratuito, mas sem saber o que era uma live. Eu nunca tinha Uhum. visto uma live antes da pandemia, não tinha ideia de como fazer, eu não tinha o menor conhecimento dessa palavra live em educação. Porque no início da pandemia eu comecei a ver live assim de cantor sertanejo, live de Sim, não sei quem, eu disse, ah, ok, tudo bem, mas live de um professor dando aula, eu era muito doida essa ideia. Isso estou falando de 3 anos atrás, no máximo. é exato. Então, Parece eu que são comecei a 10, né? fazer um curso e, num certo dia, tinha 10 mil alunos. Eu disse assim, mas não é possível ter 10 mil alunos. E eu cheguei a 235 mil alunos. Aí o pessoal lá Nossa. do portal do G1, da Globo, um dia entrou em contato dizendo assim, nós estamos fazendo uma reportagem sobre experiências exitosas da pandemia, o senhor está no meio, queremos entrevistá-lo. Eu, hã? Como assim? Sim. Não, o senhor, não sei se o senhor sabe, mas o senhor está dando um dos maiores cursos, não sei o que. Disse, mas como assim? E aí veio essa história. Eu comecei com esse celular que vos falo neste momento, eu comecei a fazer um curso para professores e a gente chegou nessa marca de 235 mil professores
que tiveram formação gratuita de ensino híbrido a partir dessa nossa interatividade. Então, eu produzia um material na minha casa, colocava para alguns voluntários, porque isso foi assim, uma das coisas mais importantes que a pandemia me deu de presente. Eu tenho voluntários no mundo inteiro. Então, eu produzia um material em Word, cada um que recebia como voluntário transformava em PDF, em slide, em não sei o que, podcast, e disponibilizava para os demais alunos. Então, o conteúdo saía de mim, as aulas saíam de mim, mas a preparação para que isso pudesse ser absorvido por todos os alunos foi o trabalho voluntário. Eu tenho uma história, por exemplo, do Acre, de uma professora que não tinha luz elétrica e internet, mas ela ficou sabendo do curso. Então, o irmão dela, que morava na cidade, ele assistia às aulas, gravava, baixava a apostila, imprimia, e ela viajava uma vez por semana para a cidade, estou falando de 80 quilômetros, para pegar todo o material e voltar para a zona rural e colocar aquilo em prática. E assim, é claro que isso deixa a gente maravilhado, porque eu estava dentro da minha casa, beneficiando uma professora que nunca me viu, eu também nunca tinha visto ela, mas por meio dessa coisa que a gente chama de ensino híbrido, né? Ou remoto. Então, essas possibilidades que a gente vai encontrando também nos requer mudanças, Sim. né? E essas Esse mudanças nem sempre a gente está muito preparado, porque assusta mesmo. Não, sensacional. Professor, o senhor falou que tem mais de 70 livros publicados. Você poderia passar mais ou menos pelos temas, só para quem não conhece, ter uma ideia das especializações, mencionar mais ou menos de onde o senhor começa, até que tema vai? O livro que eu me referi agora é esse, que é Ensino Híbrido, ele está na 2ª edição. Então, esse é o, vamos dizer assim, nesse livro eu trato das coisas que eu mais acredito em termos de educação nesse momento, que é produção de conteúdo próprio, coparticipação, né, cocriação e, sobretudo, ensino remoto. Então, esse é o meu livro, vamos dizer assim, o mais atualizado, porque nesse livro eu consegui colocar um pouco dessa ideia de que hoje a produção de conteúdo ela precisa ser colaborativa, o indivíduo tem que ser proativo e essa ideia de cocriação e interdependência, ela veio para ficar. Então, a colaboração ela precisa existir, que é exatamente Sim. o que eu acabei de dizer, né? Eu produzia um conteúdo, mas não era eu a pessoa, simplesmente só eu, responsável para isso chegar em todos os lugares. Porque muitos professores espalhados pelo Brasil afora e alguns pelo mundo não leem português. Então alguém traduzia isso na oralidade, né, em formato de podcast para que a outra professora pudesse alcançar isso no Japão, por exemplo. Então, esse livro é mais ou menos assim a atualização do que eu fiz nos últimos 30 anos. Mas eu tenho livros de desenvolvimento da escrita, eu tenho livros de gestão de sala de aula, eu tenho livros, os infantis, que dá até para mostrar alguns aqui. Esse é meu último livro, que é Bordas do Mar Doce e Miguel. Eu tenho uma coleção. Isso não estava combinado, mas como eu estou aqui dentro da minha biblioteca... Não tem combinado, não. Não tem combinado. Esse aqui é um livro que eu falo sobre idosos, né, que é A Velha Fedorenta. Eu tenho uma coleção de livros, se eu encontrar um aqui vai ser interessante, que é sobre música. Eu tenho essa coleção. Tenho esse livro que é O Anjo da Bicicleta. Esse está em 3 idiomas. Tem espanhol, inglês e português. É uma história real. E esse daqui é a versão em espanhol, né? Sim. E eu tenho uma coleção que devo ter aqui algum... esse é o meu livro favorito, que é o Vagalume Estrela Verde. Esse é um livro que eu trato sobre morte, que normalmente não é um tema que as crianças encontram nas prateleiras, né? Sim. Parece que as pessoas têm um pouco de medo. Eu tenho um livro sobre bullying, que é esse, inclusive foi um livro premiado na Itália pela ilustração. A ilustração desse livro é um negócio interessante, porque o cara fez a caneta, ele era um aluno do curso superior. Posso dizer que ele era um aluno do curso superior de design? Ele era um aluno do curso superior de design de uma universidade e as aulas eram extremamente desinteressantes, desatualizadas, e durante a aula ele ilustrou o meu livro na folha de caderno. Ao invés de ele ia na aula para ganhar presença, mas ficava ilustrando o livro. E por um acaso ele ganhou um prêmio por a ilustração do livro, que inclusive está aqui.
Ele ganhou um prêmio em Bolonha, na Itália. Ó. Esse daqui é um manual com os principais livros do Brasil, né? E aí eu tenho alguns livros aqui. E esse menino que ilustrou esse livro, ele não é ilustrador, mas ele ganhou um prêmio pela melhor ilustração de livros infantis lá na Itália. E ele fez isso durante as aulas de design que ele não gostava e achava desatualizadas. Muito bom. Então é isso, assim, eu escrevo para pais, escrevo para educadores e escrevo para crianças. Muito bom, muito bom. E eu vou compartilhar todos os links na descrição do vídeo, do podcast, para o pessoal poder acompanhar também. Tá bem. E professor, o senhor aparenta ter aparenta não, né? Demonstra ter uma experiência muito grande com diversos tipos de ensino já há um bom tempo, né? Sim. Qual que é a observação que você tem assim sobre a situação atual, que a gente passou pela pandemia, o caminho que a gente está tomando agora? Qual que é essa visão geral, não só da pedagogia, mas do ensino como um todo, a transferência de conhecimento? Sim. Então, nós chegamos, Alan, exatamente no ponto central da conversa, né? Hoje, não deveríamos mais conversar sobre, assim, onde está e com quem que está o conhecimento. O conhecimento de verdade, ele está diluído, né? Numa camada social, e essa camada social, vamos dizer assim, é uma fatia. Então, você imagine que, assim, a alta elite do conhecimento, né, o pesquisador, estou colocando ele ali, ele tem um conhecimento porque ele está circulando nessa camada. Mas a mais inferior dessa camada, vamos dizer assim, o analfabeto, em comparação com o superletrado, ele também tem um conhecimento. Então, se você pegar hoje nas redes sociais, nós temos, por exemplo, profissionais, eu estou usando essa palavra, no meio da Amazônia, né? Eu particularmente conheço 3 pessoas indígenas dentro de comunidades indígenas que nunca saíram de lá, que tem 2, 3 milhões de seguidores, produzindo conteúdo. Então, esse pesquisador da universidade, ele fala sobre as comunidades indígenas, ele fala sobre os povos originários, mas na mesma rede social que ele fala sobre isso, tem uma indígena originária falando e mostrando o dia a dia dela. Então, só há uma possibilidade da gente fazer conhecimento hoje, que é co-criando, né? Quando de cima desce, o de baixo sobe, e aí no meio há um encontro, e esse encontro é colaborativo, coparticipativo e, obviamente, é co-criativo. Então, para mim, hoje, escolas de educação básica, universidades, centros de formação, não podem ignorar de que, assim, a internet, né, esse mundo online, ele nos possibilita o acesso, a chegada em diversas fontes de conhecimento, seja a pesquisa ou aquele que está lá vivendo aquela experiência. Mas para isso acontecer e chegar até todos nós de uma maneira híbrida, né, mixigenada, né, misturada, é necessário a gente romper essa barreira de que só o professor tem o domínio do conhecimento. Então, a ideia de que o sujeito pode ser autodidata, ela é a maior verdade do século XXI. Todos nós podemos aprender qualquer coisa, e esta qualquer coisa depende do tamanho da minha vontade. Então, você veja, o DSM é um documento que tem todas as doenças de saúde mental. Antes, só um psiquiatra tinha acesso àquele documento. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso ao livro, às aulas sobre o livro, o conhecimento do livro, a pesquisa sobre aquilo e dominar o assunto até mais do que um psiquiatra, que, em tese, é a única pessoa que deveria saber ou trabalhar com aquilo. Então, essas margens que não tem mais, não existem mais, dão para todos nós a ideia de que o presente e o futuro do mundo é o autodidatismo. Todos nós temos vontades, né? Temos desejos, temos buscas diferentes por conhecimento. Então, alguém diz assim para mim, por exemplo, eu não sabia nada sobre urubus. Parece esquisito o exemplo. Não me interessa urubu, eu não sou estudioso e eu nem via. Um dia eu estou num lugar e aí alguém disse assim para mim, olha, eu tenho uma palestra agora sobre urubus e eu não posso ficar aqui. A gente conversa depois. Diz, palestra sobre o quê? Ele disse, tem um cara que vai dar uma palestra sobre urubus e eu preciso assistir. Falei, cara, mas palestra sobre urubus? Tá? Assim, tipo, urubu, né? Eu só sei que existe. E eles aparecem e tal. O cara falou assim,
Cara, você tem que assistir uma palestra sobre urubus para você, de repente, pegar alguma coisa. Eu disse, ok, pelo inusitado do convite, eu vou dar 10 minutos da minha paciência e vou sentar diante desse pica das galáxias, esse top dos tops dos urubus. Aí me sentei lá atrás, perto da porta, pronto para sair. Aí o cara disse assim, começou a palestra dizendo, vocês sabem onde ficam os urubus quando eles não estão comendo carniça? Eu disse, interessante, né? Porque eu vejo urubu sempre comendo carniça, mas eu nunca vejo urubu sentado na minha janela, escutando poesia, nunca vejo urubu na gaiola, nem no zoológico. Aí ele disse, se o urubu, quando está comendo a carniça, a gente vê, e quando não está comendo, ele desaparece, onde ele vai? Aí uma pessoa levanta a mão, para caverna. Aí a pessoa diz assim, mas tem lugares que não tem caverna, por exemplo, aqui onde a gente está, sertão, né? Não tem caverna. A pessoa, é verdade, não tem caverna. Aí o outro diz, pro galho seco das árvores. Bom, aqui também, no deserto, não tem árvore, então o urubu não vai. Aí eu pensei comigo assim, cara, fala logo para onde vai o urubu, que eu estou ficando estressado. E aí ele começou a explicar para onde vai, né, um urubu, ou onde está um urubu quando a gente não está vendo. Então ele explica que esses urubus, eles comem de verdade comida muito limpa, mas a gente não percebe. O que a gente percebe? A gente percebe um urubu ingerindo uma carne podre, putrefada, completamente contaminada por brucelose e leptospirose. Mas quando ele come isso, não significa que ele está se alimentando disso. Quando ele come, ele abre a envergadura e começa um processo inacreditável de subir. Ele sobe tanto, ele sobe tanto, ele sobe tanto que ele sai da atmosfera terrestre. Só que fora da atmosfera terrestre, o que tem lá em cima são raios ultravioletas, que são raios que esterilizam. O sol lá não é ultravermelho, o sol lá é ultravioleta. Então, fora da atmosfera, os raios ultravioletas atravessam o corpo do urubu e esterilizam aquela comida ao grau zero de contaminação. E lá, longe da gente, ele se alimenta gostosamente por uma comida limpa, asséptica e absolutamente saudável. Mas o professor na escola nunca me explicou nada sobre urubus. Nunca tinha ouvido falar disso também. Então, e aí você pergunta assim, onde está esse conhecimento que a gente não sabia? Quando eu saí dessa, falei, filha de uma mãe, agora eu vou ficar na internet só pesquisando sobre urubus. Especialista em urubu. Eu vou ser o cara sobre urubus a partir de agora. Eu tive inveja de alguém saber tanto daquilo. Opa! Gostei da palavra. É essa inveja didática, é essa inveja intelectual que nos permite, como seres humanos, ir atrás desse conhecimento. Porque antes a gente tinha essa inveja, que eu estou usando uma palavra bem esquisita, mas é isso, e a gente tinha que se calar. Por quê? Porque tinha vergonha de perguntar, porque a gente lembra da sala de aula, né? Qual era o maior impedimento da aprendizagem na sala de aula? A vergonha de perguntar. Os professores viviam dizendo assim, quem não entendeu, pergunta. Você era capaz de levantar a mão no ensino médio, na 8ª série, e perguntar, professor, eu não entendi, pode explicar de novo? Jamais. Porque a turma entendeu. Então a gente ficava quieto. Hoje, quando a gente não entende, dá um Google. E hoje, quando eu não entendo sobre um assunto, eu quero entender e eu vou lá. Então essa é a nova realidade do aprendizado e ela está ligada ao autodidatismo. Então nós somos seduzidos por temas. O autodidatismo me dá habilidade. E as ferramentas vêm do design instrucional, vêm da produção de material didático, vêm das ideias de habilidades e competências e vêm de uma série de outros lugares. Mas o conteúdo está disponível. Finalmente a humanidade conseguiu socializar o conhecimento. Sensacional. E que história fantástica para ilustrar, né? Eu fiz 30 anos agora, tenho menos tempo de vida do que o senhor de carreira, mas eu consegui já visualizar de uns 12 anos atrás, 15 anos atrás, que eu tentava estudar online no meu celularzinho ali. Também sou de família humilde, mas meu pai foi a pessoa que passou pelo crescimento na fazenda, depois veio para São Paulo, né? Meu pai é de Oswaldo Cruz, pertinho aí da região que o senhor mencionou. Tá certo. E eu pude ver essa diferença. Então, sei lá, 12 anos atrás eu estudava online, eu fazia um certificado da Fundação Bradesco, não valia de nada, o pessoal caçoava, né, fazia piada.
Hoje você olha ao redor e vê as edtechs, né? A Lura tem um projeto incrível aí no Paraná, né? Com o governo do estado do Paraná. Sim, sim. EBAC, diversas outras edtechs fazendo esse trabalho que o senhor mencionou agora de realmente dar os recursos para quem quer se desenvolver. Né? Então, a gente já chegou lá. As empresas estão aceitando profissionais sem credencial universitária em algumas áreas, não em todas, né, mas em algumas. É um grande crescimento para a gente. Só que a gente ainda tem dois grandes problemas, professor. Que uma é como a gente promove essa inveja, como a gente promove essa vontade no jovem. Né? Porque ao mesmo tempo que os jovens estão buscando por dopamina, buscando por aventura ou por uma sensação de um hype, uma vibe muito positiva o tempo todo. Eles não querem passar por frustração, não querem passar por desconforto. E eles também têm muitas escolhas. Então, hoje eu vou falar numa escola pública, eu vou falar com os professores. Tem o curso da Lura no Paraná de graça para o pessoal. Tem diversas outras ferramentas gratuitas na internet, o YouTube, um monte de coisa. Só que o jovem fala, para que eu vou fazer isso? Eu não sei se é isso que eu quero. Então, Né? Então interessante. Aí a pergunta era essa, como promover, né, essa vontade, ou como promover ou desenvolver essa vontade de correr atrás do conhecimento do urubu no jovem? Sim, interessante porque assim, ó, a pesquisa mais recente dos Estados Unidos, né, para mim é uma referência, embora eu tenha projetos em diferentes países do mundo, os Estados Unidos ainda é uma referência porque é o país de maior consumo do mundo, né, a maior economia de consumo, né, que a gente tem no mundo. E nos Estados Unidos, de cada 5 jovens, só um faz a high school. Ou seja, de 5 jovens norte-americanos, só um vai ordinariamente para o ensino médio e conclui o ensino médio. Aí a gente se pergunta assim, e os outros 4, o que eles fazem da vida? Eles empreendem. Então, os Estados Unidos é uma mostra do que está acontecendo com essa geração. Eu tenho aqui dentro da minha casa, eu tenho um filho de 24 anos que não fez curso superior, não quer fazer, não tem carteira de motorista, não quer ter carteira de motorista. E quais são as explicações? Meu filho não acha que ter um carro, pagar seguro de carro e combustível de carro e mais um carro poluente seja a melhor escolha da vida. Então ele usa transporte coletivo ou transportes alternativos e ele prefere viajar com uma mochila pelo mundo. E se ele manter um carro, além da despesa, priva ele dessas viagens. É a primeira escolha. Segunda, quando eu comecei a ver que os adolescentes estavam se distanciando dessa ideia da formação universitária obrigatória, eu logo me alertei, porque, veja, eu estava dentro de um dos maiores grupos editoriais do Brasil. Eu via aquela produção em massa de apostilas, aqueles alunos em tese tendo a melhor formação que existia no Brasil, e isso não dava um resultado final, ou seja, eles não passavam nos vestibulares das grandes universidades públicas, os melhores vestibulares, e eles começaram a engrossar aquelas universidades privadas sem qualidade que precisavam de alunos. Então, lá nos anos 90, eu comecei a observar exatamente isso, assim, que o conhecimento empacotado, né, pelas grandes produtoras de material didático não estava em consonância com aquilo que o jovem estava buscando. E quando meu filho diz, pai, eu não vou fazer faculdade, vem o impacto, porque eu sou educador, mas vem a pergunta, e o que é que você quer fazer? E ele disse, eu quero fazer ilustração de livros. Bom, então você vai ter que conhecer os caras mais fodas de ilustração, você vai ter que viajar pelo mundo, você vai ter que se envolver com essa galera, e você vai ter, e você vai ter, e você vai ter. Então, quando a gente começa a fuçar, você vai descobrindo que todo o conhecimento para ser um grande ilustrador, ele está na rua, ele está aí pelo canto. Vou só mostrar uma coisa sobre isso, que enquanto eu falava com você, olha, por exemplo, ó, isso daqui, o maior e melhor mercado de ilustração de livros infantis é na Turquia. A Turquia é o país do mundo com o maior diferencial. Isso aqui é um livro turco, ó. Agora, qual é o grande diferencial de um livro turco? Se eu passar aqui, ó, eu vou passar de ponta cabeça, só para vocês conseguirem ver a imagem que eu tô assim, ó. Você vai pensar, cara, cadê o texto do livro? Olha só, você está olhando, só tem a ilustração do livro. Sim. E por que a Turquia é o maior mercado de ilustração de livro? Porque na Turquia, o livro de ilustração é um, o livro de conteúdo é outro. Nunca você vai ter junto a ilustração e o conteúdo no mesmo livro.
São 2 projetos diferentes, 2 trabalhos diferentes, e a Turquia é o único país do mundo que tem uma qualidade dessa. Como é que a Tava gente... falando como é que seu filho chegou, né, na história exatamente. da Então, Turquia. como é que a gente chega nisso? Mergulhando de ponta cabeça, porque muito provavelmente, se você for num curso de design que existe por aí, nem o professor sabe que na Turquia o livro já está sendo produzido dessa maneira. Então, a resposta é: como fazer com que um adolescente ou um cara que está entrando no mercado, ou sei lá, um cara já que está buscando um processo de andragogia, pensar que é possível fazer aquilo que ele tanto acredita de outra maneira. De verdade, mostrando para ele a dúvida, mostrando para ele o questionamento. O que move a gente para frente é o cabedal de dúvida, de questionamento. Então, você pega um cara de 40 anos, de 50 anos, um cara de 18, de 17, de 19 anos, ambos precisam da dúvida, do questionamento. Então, quando a gente está num processo de formação, de professor, de profissional, qualquer que seja a área ligada à educação, é a dúvida, é o porquê não que move o cara para frente. Então, se eu digo assim, ó, é possível, sei lá, não existe material didático para uma criança down. Não tem, não existe. Mas quem diz que não é possível criar, né? Para criança disléxica, não tem o material pronto, adaptado. Para autista, só para você ter uma ideia, tem 2 milhões de autistas no Brasil. 2 milhões. Mas que número é esse, professor Geraldo? É o mesmo número de professor que existe na escola básica. Ou seja, no Brasil tem 2 milhões, segundo o IBGE, de professor dando aula na pré-escola e na alfabetização. Essa mesma quantidade tem de autistas no Brasil, mas não tem material específico para essa população. Então, se alguém está nos assistindo e pensando assim, o que fazer? Eu queria uma fatia de mercado. Eu estou te dando uma fatia de 2 milhões de usuários. Se você for capaz de descobrir potencialidades para esses 2 milhões de usuários, você tem aí um processo de trabalho. Então, mas você tem que se perguntar, por que não é possível construir um material didático para autista? Por que não atenderia as famílias de autistas construindo um material, construindo uma plataforma ou um sistema de ensino que desse conta de alguém que tem dificuldade de linguagem, dificuldade de interação social e comportamento repetitivo? Então, não existem respostas, né? Quando as ilhas são desconhecidas. Vou explicar. O que existe nos mapas são as ilhas que são conhecidas, elas estão todas nos mapas. Mas o nosso papel no mundo é ir para as ilhas desconhecidas, ou seja, a que está no mapa já se conhece, mas não significa que no mundo só tem estas ilhas. Existe uma porção de ilhas desconhecidas e é para lá que a gente tem que ir. Sensacional, professor. E o senhor mencionou esse contexto para quem já está procurando por alguma coisa, já mais ou menos tem uma ideia do que quer fazer, né? Eu queria reforçar a ideia e perguntar para o senhor a ideia de, por exemplo, o senhor estava lá na fazenda, queria buscar por uma forma de sobreviver, tudo bem que encontrou uma afinidade muito grande com a escrita, que é uma coisa rara hoje em dia das pessoas encontrarem suas afinidades, né? E eu também tive que correr atrás da sobrevivência, fui estudar TI para depois entrar mais na educação e treinamento e tudo mais. E para os jovens que estão aí no interior do Paraná, no interior de São Paulo, eles querem sobreviver, querem ter sua renda, querem se desenvolver, mas ao mesmo tempo não querem se envolver com uma coisa que está muito na cara. Vou dar um exemplo. Eu falo muito para os jovens, não sei o que eu quero fazer da minha vida. O jovem fala, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu sempre digo, estuda TI, aprende a programar, ganha um salário, e nesse caminho você se desenvolve. E depois, se você descobrir que quer virar designer, ilustrador de livro, o que seja, você já tem uma rendinha, já tem um autoconhecimento e já sabe pelo menos uma coisa que não gosta. E os jovens, pelo menos os que eu interajo, eles ficam falando muito assim, eu vou esperar até eu encontrar aquela coisa ideal. E o tempo vai passando, as dívidas vão acumulando. Muitos dos jovens para quem eu dei aula acabaram tendo filho e se envolvendo com coisa errada. E qual que é o pensamento do senhor sobre isso de vamos olhar ao redor, ver o que tem, vamos nos desenvolver, ganhar uma renda, sobreviver como a gente fez aqui, né? Sim. E depois a gente vê o ideal, a gente vê o que a gente realmente quer fazer. Sim. Né? Como que o educador pode estimular isso no dia a dia, na sua opinião? Então, e é exatamente um pouco disso que eu disse ainda há pouco, né? No colégio interno eu sobrevivi escrevendo cartas.
Quando eu saí do colégio, que eu tive que ir para uma moradia estudantil e para 12 anos de república, como é que eu ganhei a vida? Porque eu não podia, eu tive que fazer mestrado e doutorado e eu não tinha como trabalhar. Então, como é que eu ganhava a vida? Eu me inventei. Mas hoje é exatamente a mesma coisa para todo jovem. Você veja assim, ó, hoje um jovem pode cuidar de cachorro na casa dele usando um aplicativo, por exemplo, Dog Hero, por exemplo. Eu estou na minha casa, Olha tem um só. terreno enorme, eu estou precisando de grana. Se eu ficar com 3 cachorrinhos na minha casa, cada um custa R$ 80 a diária, eu tenho R$ 240 no fim do dia. Só que isso, R$ 240 vezes 10 dias, dá 2.400. Mas por que o jovem não vai cuidar de cachorrinho? Pensa, eu não quero cuidar de cachorro todos os dias, mas a semana tem 7 dias, eu posso fazer segunda, quarta e sexta. Se você cuidar de cachorro 3 vezes por semana, você tem a grana para pagar o seu curso de TI, para pagar a sua linha de internet com 500 megas, se você quiser, e você tem dinheiro para comprar os seus panos da hora para você sobreviver. Então, qual é a Boa. dificuldade do jovem? É entender que, assim, ó, self-service. Vamos lá. Quando nós chegamos no self-service, eu, o Alan, qualquer brasileiro, a gente chega no self-service, tem o quê? Sushi, massa, churrasco, comida mexicana. A escolha é sua. Você pode fazer um prato com todas as comidas que tem ali. Você pode sentar e comer sem problema nenhum. E por que você pode fazer isso? Porque é livre. A sua escolha é livre. Você pode escolher tudo. Então, um cara mais indeciso ou um cara mais fominha, ele pega uns 4, 5 sushi, ele pega um pedaço de costela, um pouco de massa, e assim ele vai, paga lá a comida dele, senta e come. Um cara mais elaborado, mais refinado, mais experimentado pela vida, ele diz assim, não, hoje eu vou comer um oriental. Aí o cara vai num sushi, num sashimi, o cara pega um pepininho agridoce, todo mundo vai comer no final das contas. Mas qual é a diferença entre um e outro? O cara que está comendo só sushi pode ser que hoje ele tem essa escolha da alimentação mais definida, mas um dia ele também fez um prato com tudo misturado. Isso é muito importante para o jovem entender. O jovem quer fazer escolhas certeiras. Porra, mas isso não é possível nem para mim que tenho 50 anos. Eu acabei de fazer uma escolha e dei com a cara na parede. Eu me ferrei. Por quê? Porque a gente erra a vida inteira. Mas a gente diminui a probabilidade desses erros. Mas a vida eternamente será um self-service. Você chega diante da vida, você pode fazer TI, você pode fazer alguma coisa para o varejo, você pode fazer de mecânica, você pode fazer para saúde. Sempre haverá essa possibilidade infinita. Mas nós não podemos nos cobrar de fazer a escolha perfeita, aquela que vai me realizar, aquela que vai dar mais dinheiro sempre. Em alguns momentos da vida, nós vamos fazer escolha que vai me deixar muito feliz. Mas outros momentos, eu vou fazer escolha que vai me dar muita grana. Em outros momentos, mas é assim esse movimento. E por que é assim, professor Geraldo? Porque a natureza é assim. Olha para uma árvore, cara. Na primavera, ela está toda florida, toda cheia de folhas lindas e maravilhosas. Se olha no inverno, aquilo só tem galho estampado e seco. Então, se é assim para a natureza, é assim também para o homem, que faz parte da mesma natureza. Então, não queira fazer uma escolha e ir eternamente naquela escolha e nunca mudar, né? Ou essa rapidez, assim, eu sou jovem, não sei o que eu quero. Se você não sabe o que é, eu vou dizer para você o que você precisa. Você precisa de grana, pagar suas contas e fazer uma coisa que muitos pais não dizem para os filhos, que é um processo muito primário de capitalização. Jovem tem que fazer e é necessário fazer. E como que a gente capitaliza? Vai catar papelão, vai catar latinha, vai cuidar de cachorro, vai passear com idoso, vai passear com cachorro. Existem serviços que você pode fazer xerox para as pessoas, reconhecer coisas. Enfim, se vire para você se capitalizar. Uma vez que você tem um pequeno capital que não foi doado, mas foi conquistado, com ele você vai buscar o que você quer. E do que você quer, você se projeta para outro lugar e vai para outro lugar. Então, há um sabor, uma delícia de você se capitalizar. E para se capitalizar de maneira honesta e saudável, há sim possibilidades, né? Você pode ensinar redação para alguém, matemática para outra pessoa, dar curso básico de informática para idoso. Sempre é possível você se capitalizar sendo jovem, mesmo que não seja isso que você vai fazer a vida inteira.
mas você precisa de se capitalizar, porque sonhar, sonhar, sonhar sem dinheiro, sem concretude, muito esquisito. É muito bom ouvir outra pessoa falando isso, não sou só eu. Vou pegar esse corte do senhor falando e vou jogar para todos os alunos da escola pública onde eu palestro. Eu gosto, sim, porque as pessoas, nós precisamos de dinheiro para absolutamente tudo, mas o jovem acha que ele não pode ganhar dinheiro. Pode, existem coisas que só jovens podem fazer. Por exemplo, eu tenho uma paciente, eu sou psicanalista, né? Eu tenho uma paciente que ela lê para idosos. Então, os idosos que não conseguem mais ler, têm dificuldade, ela oferece uma cesta, tem lá 10, 15, 20 livros. A pessoa escolhe, ela vai na casa do idoso, fica lá 3, 4 horas lendo, volta à leitura, explica a leitura. As pessoas amam. Agora ela já está conseguindo declamar poesias. Custa R$100 a hora de um leitor. Se ela lê 4 horas, ela volta com 400k, né? Com R$400 para o bolso dela. Ou seja, é necessário se reinventar. Vai pintar muros, sabe? Pinta portão para as pessoas, passeia com o cachorro, faz compra para quem não pode sair de casa. Cara, se vira. Nós não estamos falando que agora você tem seu profissional pica das galáxias. Estamos dizendo que você tem que se movimentar. Não vai pôr no LinkedIn, né? Você tem que se movimentar, cara, porque parado você vai ficar estagnado e apodrecer. Então se movimente. E jovem ganha dinheiro assim, vai pagar conta para avó, cobra, vai pagar conta para o tio, vai reconhecer firma nos cartórios, engraxa pneu de carro, lava carro. Fora os serviços digitais, como o senhor mencionou, né? Tem o Dog Hero de cuidar de cachorro, mas tem tutoria para ensinar química online, para ensinar matemática online. Tudo isso tem serviço para conversar com o idoso. Tudo isso nos permite. Tem muita coisa, capitalização. Né? E é só o começo. Sim, né? E até mesmo os pequenos investimentos, né, que a gente tem em bolsas, em outros programas também, que também dão rendimento. Se é a tua área, a tua praia, se você gosta, busque também programas e processos de investimento que funcionam mesmo. A gente tem aí o investidor favelado, que é um exemplo deste, né? De alguém que começou muito cedo pensando em economia e está aí acontecendo, né? Show de bola, professor. Eu tenho mais 3 perguntas, e aí esse é o momento do jabá, professor. Eu dou aquela pausa, porque faz jabá no final, você acaba não tendo a atenção das pessoas, né? Então eu vou fazer as 3 perguntas mais cabeludas, mas antes disso, interrompemos a programação para um comercial aqui. O senhor está me ouvindo bem? Tá bem. Então, beleza. Como que o pessoal te encontra? Quais são os serviços que o senhor providencia? Tem mentoria para professor? Tem curso online? Conta tudo aí, todos os seus serviços e produtos. E aí depois a gente continua com as perguntas cabeludas. Legal. Então, assim, todo mundo pode me encontrar nas redes sociais básicas, ou seja, Facebook, Instagram e YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com uma porção de cursos gratuitos para professor. Eu tenho uma comunidade, vamos dizer assim, uma página no Facebook com conteúdos também para pais e educadores. E no Instagram, mesma coisa, conteúdos para pais e educadores. Então, meu nome está nessas 3 vezes, é Geraldo Peçanha de Almeida. Fora isso, eu tenho 74 livros publicados para ajudar pais e educadores na educação dos filhos, na convivência com os filhos e na convivência, vamos dizer assim, mais organizada e equilibrada da vida. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhum serviço para oferecer para vocês, porque isso está sendo providenciado para o próximo ano. Então, fica de olho nas minhas redes sociais, porque eu prometo mesmo muito serviço, muito produto para 2023. É o momento, pelo menos é o meu momento. Vamos criar muito curso online aí. Já estamos juntos. E, por exemplo, se alguém que está saindo do curso de Design Instrucional da EBAC, está a fim de trabalhar com o senhor, aprender com o senhor, ajudar de alguma forma, ser voluntário, que tipo de ajuda o senhor está procurando? Como é que essa pessoa pode te ajudar? Já começo até a rezar aqui, porque é tudo que eu preciso nesse momento. Tudo que eu preciso nesse momento são alunos interessados, né, e motivados para essas necessidades que eu tenho neste momento. Então, neste momento, eu preciso fazer as projeções das minhas redes sociais, levar o meu conteúdo ao maior número possível de pais, né, sobretudo, e educadores, e
cursos online. Então, esses cursos, os conteúdos estão prontos, mas eles precisam ser formatados, precisam ser comercializados. As minhas redes sociais precisam de monetização, tudo isso que uma pessoa de vida online tem que fazer, eu preciso e não tenho. Não tenho monetização, não tenho post pago, não tenho conteúdo para vender, embora eu tenha muito conteúdo produzido. Então, se você é aluno do EBAC e você tem intenção de se dedicar a essa área, também a gente tem uma outra coisa muito interessante comigo, que é a produção de vídeos, né? Nós produzimos muito isso e é a única coisa que eu sei fazer profissionalmente. Então, também estamos abertos a conversar. Legal, legal. Tá feito o jabá. Sim. E agora as perguntas. Professor, uma das grandes frustrações que o pessoal tem é essa questão, o senhor mesmo mencionou no começo, essa questão de a especialização sobre o urubu e não sabermos disso na escola. Né? Qual que é a sua opinião? O senhor já é um PhD na área, muito bem vivido, conhece muita gente aí que define mesmo a ementa, os corpos curriculares das escolas, do ensino público. Qual que é a opinião do senhor sobre as definições que têm sido feitas, né, as do passado? Eu acredito que está melhorando, mas é um progresso muito pequeno ainda. E as escolhas de ementas e matérias do ensino público atual, assim, tem um propósito, tem uma definição ou existe uma limitação que faz com que essas escolhas sejam feitas agora para facilitar a escalabilidade, o alcance? E qual que é a sua opinião sobre tudo isso, né? E como a gente pode melhorar essas definições aí do currículo? Então, eu sou muito, mas muito crítico em relação ao currículo da escola, sobretudo esse do ensino médio para a universidade, né? Então, pegando de trás para frente, a universidade que forma um educador não forma um educador, né? Então, um cara vai para a universidade, ele estuda política sobre educação, o sistema de funcionamento sobre educação, ele estuda um monte de coisa que não vai servir, que não serve mais, ou que talvez nunca tenha servido. E aquilo que de verdade, né, o que pensa o jovem, o que acontece hoje no processo de aprendizagem, quais são os temas pertinentes a esse contexto social, isso não se estuda na universidade. Mas quando você chega no ensino médio, o problema já está desenhado lá, né? O currículo do ensino médio melhorou, mudou. Hoje a gente tem itinerários formativos, mas eles também são estanques, né? São rígidos. Eu não posso... Um jovem hoje, se ele tem um interesse na área técnica, ele tem que fazer um itinerário para a área técnica. Então ele vai para matemática, para química, para física, né? Mas aí, se ele gosta, por exemplo, de poesia, não tem isso lá dentro do currículo. Então, ele é engessado, né? Ele não permite que uma pessoa possa gostar de arte e, ao mesmo tempo, de engenharia elétrica. Ele não permite que uma pessoa possa gostar de movimento, educação física e, ao mesmo tempo, de tecnologia de informação. Então, essa nossa rigidez vai aprisionando os sujeitos e a escola não permite essa organização curricular. Mas a gente tem a liberdade. Então, você que está me assistindo e todos nós podemos pensar, tudo bem que eu sou um cara que ama atividade física e gosto de tecnologia de informação. Não tem um currículo que me absorve, que me atenda, mas tem o autodidatismo. Eu posso ir atrás das duas coisas e chegar nesse conhecimento, mas livre da ideia de que eu preciso ter um diploma, um canudo. E aí a gente chegou num ponto da conversa que eu acho interessante. As grandes instituições, corporações, elas já não sofrem com essa coisa assim, que área que você é formado? Porque você pega um processo aí de seleção, os candidatos todos têm alta qualificação, mas qualificações muito grandes, experiência no exterior, muitas já têm currículo já de algum tempo e eles não conseguem preencher aquela vaga. Por quê? Porque não demonstram proatividade, trabalho em grupo, dinamismo, criatividade. Então, o que o mercado de verdade busca hoje são talentos. E talento é uma coisa que a gente vai se reconhecendo e se lapidando. O currículo da escola não dá conta de talento, né? Ele dá conta de nivelamento. É outra palavrinha. Sim. Bacana, muito bom. E hoje a gente está vendo uma busca por subjetividade, né? Então, o advento das edtechs é um exemplo disso na América Latina, que está bombando, bilhões de dólares investidos. Sim. Então, hoje a gente tem diversas escolas, às vezes ensinando o mesmo conteúdo, por exemplo, às vezes tem várias escolas ensinando marketing,
ou ciência de dados, ou o que seja. Mas aí você pega a subjetividade, né? Tem uma escola que ensina de uma forma, tem uma escola que vai abordar de outra forma, ou vai ter um exercício mais prático, uma coisa mais rápida, né? Então essa subjetividade está dando muito espaço para o mercado, né? Tem muita gente investindo na educação agora, né? Eu mesmo saí da EBAC, né, como head de educação e estou numa empresa do Canadá criando uma escola digital de marketing e tecnologia Sim, nos Estados Unidos e no sim, Canadá, sendo que já existem várias, né? Porque a gente quer granular a subjetividade ainda mais. sim. Como o senhor vê o futuro disso, assim, em comparação com grandes universidades e esses cursos livres, que são mais difíceis de regulamentar, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil de você desenvolver a habilidade do aluno e ele sair com um Sim, portfólio pronto, por exemplo, né, de design instrucional, mostrando que já sabe fazer. sim, O senhor vê isso se desenvolvendo mais, se sim, regulamentando? Você acha que o governo vai entrar no meio? Qual que é a opinião do senhor? sim. E aí você falou a palavra-chave. Esse granular do conhecimento vai nos permitir um aperfeiçoamento nunca visto antes na história da humanidade. E com isso o governo não tem, para isso ou contra isso, o governo não tem recursos, né? A- já está acontecendo no mundo inteiro. Os governos do mundo todo não conseguem mais aprisionar o conhecimento em formatos rígidos. Isso tem acontecido Aham. no Japão, eu tenho projeto lá, na Europa tem acontecido, eu tenho projeto lá, e no Brasil está escancarado. Durante a pandemia, o governo federal não agiu para organizar o ensino, né, nem para controlar, e isso foi feito de maneira espontânea pelos estados e municípios, e sobrevivemos e funcionamos. Então, eu tenho a impressão que de agora em diante fica até mais fácil compreendermos isso. A universidade sempre vai ter o seu papel. E dentro da universidade sempre teremos esses elementos da pesquisa, da intelectualidade. Mas hoje é muito claro que também há pesquisadores e esses indivíduos fora da universidade fazendo um conhecimento que impacta, às vezes, muito mais do que a própria universidade. O granular do conhecimento obriga a sociedade ao aperfeiçoamento desses pequenos grãozinhos que vão surgindo. Estamos, de fato, na era do conhecimento, fazendo conhecimento e co-criando, né, colaborando para que o conhecimento de verdade ganhe corpo. Formatos definidos não existem, ainda não existe, mas existe um Uhum. caminhar. Né? Eu, por exemplo, não posso deixar de dizer isso. Eu trabalhava na maior empresa de produção de material 20 anos atrás. Quando eu percebi que poderia sobreviver sem uma empresa, eu me joguei. 20 anos depois, parece que tem muito mais a ser feito do que eu já fiz nos últimos 20 anos. Então, eu vejo assim, tem tanto trabalho, como eu acabei de dizer. Eu estou atrás de pessoas que possam me ajudar pela quantidade de trabalho que tem aí pela frente. Mas eu não sou uma Sim. universidade, não sou uma instituição, sou só uma pessoa física. Então, o conhecimento está permitindo que as pessoas possam de verdade se reconhecer dentro desse universo, mas como um grãozinho que faz parte desse universo. E possível de sobrevivência, de realização profissional, né? Se a gente observar pelas redes sociais, tem lá uma pessoa falando sobre urubus, tem lá uma pessoa falando sobre dislexia, o outro falando sobre tecnologia de informação, o outro venda todo santo dia, o outro não sei o quê, não sei o quê. E cada pessoa tem os seus seguidores, o seu produto e está sobrevivendo daquilo, criando a sua família, tendo suas horas de lazer, mas ele não é uma empresa, né? Ele é um Uhum. serviço, ele é um produto, ele é um pesquisador, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, esse nome para essa figura a gente ainda não tem, mas a gente sabe que por detrás de tudo isso é um conhecimento granulado a partir de uma série de outras coisas que eram só aglutinadas antes. Muito legal, sensacional. E eu sou muito otimista sobre essa área Sim, e eu vejo somos. pessoas da educação, designers instrucionais, eu vejo como os novos profissionais de TI. Lembra uns anos atrás, nossa, ele é de TI, né? Aquela coisa, tem muito trabalho, muito dinheiro. E eu tô vendo hoje, assim, a gente vai ouvir muito falar, nossa, ele é de DI, é de design Sim, instrucional. sim, 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 é exatamente isso, porque a necessidade global, né? Eu digo necessidade global, ela se escancarou, né? Você vê todo o continente africano já trabalha com notório saber, já reconhece o notório saber. Então,
Você vai em Londres, por exemplo, e se você for no sistema público de saúde em Londres, o médico que vai te atender, ele é africano. E lá no continente africano, ele não tem um diploma de médico. Mas quando ele chega em Londres, Londres reconhece ele como um médico e ele é funcionário do sistema de saúde londrino. Nossa. Mas aonde sim, hoje um dos maiores mecanismos de empregabilidade dos médicos africanos é o sistema público em Londres. Então você veja, se Londres reconhece o autodidatismo, né, de um médico formado na África, Moçambique, por exemplo, o resto do mundo tem que aprender muito ainda sobre esse notório saber, sobre essas experiências em que o próprio sujeito busca isso, porque está disponível. O conhecimento está disponível, não pode ficar só a universidade responsável por chancelar e dizer que você é design, que você é médico, que você é advogado. As pessoas podem fazer essas buscas sozinhas, sem ter o filtro de uma instituição. E o mundo já reconhece isso. Muito legal, muito bom. Professor, minha última pergunta e depois a gente pode desenrolar em outros assuntos se o senhor quiser. O senhor falou mesmo. O senhor falou que é mestrado, que tem PhD, que é doutor e tudo mais. Toda essa experiência, né, que a gente tá animado para compartilhar, para poder expor para o público aí, para as pessoas. Quais foram os desafios assim que o senhor olha para trás e vê em cada experiência acadêmica, em cada experiência profissional, ou talvez em cada livro, ou em cada livro mais significativo para o senhor? Qual foi o grande aprendizado, ou um conselho que o senhor daria para você do passado, para o pessoal conseguir enxergar mais? Porque hoje em dia a gente tem esse problema, né? A gente vê a situação atual da pessoa. O cara é PhD, 70 livros publicados, fala bem pra caramba, agrega em cada interação, mas o pessoal não consegue se relacionar, se identificar com a pessoa porque não acompanhou a jornada, né? Então, se o senhor pudesse contar dos aprendizados, grandes conselhos que o senhor se daria. Eu tenho isso assim na ponta da língua. As duas coisas que eu diria para mim com 17 anos, quando me internaram num colégio, é assim, cara, não abaixa a cabeça, porque vão foder mesmo a tua vida, vão te desanimar pra caralho. E assim, não abaixa a cabeça, porque você vai encontrar esse cara lá na frente e você não precisa ser arrogante, não sei o que com ele. Mas você passe por ele e se lembra, esse é aquele que lá atrás fez tal coisa comigo e não me destruiu. Então assim, quantos nãos você receber ao longo da vida, junte, porque isso tem que ser sua mola propulsora. E você vai ter uma fila. Vocês imaginem que eu tenho 74 livros publicados e quando eu mando um livro novo para a editora, eu entro na fila que nem uma pessoa que está começando hoje. A editora vai avaliar o meu livro, vai dizer se presta, se não presta para publicar. Então, eu não tenho nada garantido. Graças a Deus que eu não tenho nada garantido. Por quê? Porque eu estou batalhando e estou me reconstruindo e estou me reinventando. Então, eu sempre digo isso para jovem, para os meus filhos. Cada não, cada situação de porta que se fecha, você diz, ok, amanhã é outro dia, vamos lá. Você não pode desanimar com não, com porta fechada. Eu fiz 10 exames para entrar no doutorado. Eu fiz 10 provas de doutorado no Brasil para eu passar em um. Eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, na USP em São Paulo, na Unicamp, na Federal do Paraná, na Federal de Santa Catarina, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia entrar no doutorado numa universidade pública. Quando eu estava no 8º exame, alguém disse assim, cara, desiste, não é para você... Eu te conheço, colega? Não, te conheço de algum lugar, assim, você está me incomodando, sei lá, eu devo alguma coisa para você? Eu vou lutar até a milésima vez, se for necessário. Então, eu não passei nesta, mas quantas outras tem? Aí, quando eu passei na Universidade Federal de Santa Catarina, eu disse para mim mesmo, viu? Era na 10ª que você ia passar. Se você tivesse desistido na 9ª, você estaria fudido, porque daí você não teria ido para a próxima. Então, não desiste. Essa é a primeira coisa. E a segunda é a preguiça. Cara, eu morei 12 anos em República. Quando eu morava em República, os caras saíam pra noite, pra balada, pra uma coisa e outra, e eu ficava lá comendo os meus livros. E eles diziam assim, você não vai se divertir, não? Você não vai pra balada social, não sei o que. Eu já tô na balada. Fique tranquilo que eu tô na balada, tô aqui numa social e eu tô quase alcoolizado de tanto que eu tô lendo aqui esses caras que eu gosto muito. Tá tudo suci. Às vezes é muito difícil um jovem ter essa pegada
da coisa assim, da assiduidade, do lutar contra a procrastinação e da preguiça mesmo. Então, assim, gente, não existe sucesso sem muito trabalho. Agora, o trabalho, ele está escondido, né, atrás da tal da preguiça. Tudo aquilo que a gente olha assim, eu vou ver mais um Netflix, se fudeu. Eu vou no... Se fudeu. Se você de verdade está focado e você quer acontecer, quer ver um trabalho acontecer, quer uma realização, você quer ser feliz, quer ganhar sua grana, ótimo. Mas para você fazer isso, você vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas, quase todas, têm um filtro chamado preguiça. Preguiça. Uhum. Levantar de manhã, fazer sua atividade física e estudar, você vai ter que desenvolver isso. Fim de semana, eu tenho balada com os amigos, churra social. Tá, mas qual tempo você separou para você estudar e cuidar das tuas coisas? Você não vai acontecer na vida estudando 40 minutos de uma aula só diante do professor ou só no dia que você quer. Você vai ter que criar uma dinâmica onde você vai mergulhar mesmo naquilo todos os dias, de todas as formas, usando todas as linguagens e ser um cara de pau, né? Porque eu me lembro de Adoro chegar na isso. frente, ser um cara de pau, né? Por exemplo, eu conheço, posso dizer assim, tenho uma amizade com a Luísa Trajano, que é dona do Magazine Luiza. Claro, é uma pessoa de outro contexto social, mas que por um acaso eu sou voluntário de um projeto dela que é o Mulheres do Brasil. Assim, para um cara que nasceu na fazenda e tem essa trajetória que eu contei para vocês, como é que a gente se relaciona e conversa com uma pessoa assim, né? Então eu fiz uma live que está inclusive na minha rede social com a Luísa Helena Trajano sobre esse processo, né? Como é que a gente faz para orientar os pais na busca por essa coisa e outra. E aí eu percebi, puxa, a Luísa Trajano é a mulher mais rica do Brasil, segundo a revista. Mas eu sou um homem que sei trabalhar com famílias. Então ela precisa de mim, eu fico feliz, eu ajudei no projeto dela, ela me ajuda, eu ajudo ela, e assim nós vamos longe. Então, assim, tem que ser cara de pau. Porque se eu não for cara de pau, eu não consigo chegar nos lugares. Ficar aqui em casa, sentado, esperando alguém dizer assim, você é o Geraldo Almeida? Cara, eu te acho muito foda, eu te acho você o cara, não sei o quê. Não, a gente tem que fazer primeiro a nossa ida, né? E depois os frutos vão aparecendo, vão aparecendo. Acho que é isso, Alan. Sensacional, professor. Só tenho a agradecer, acho que vai agregar muito. Vamos Eu te compartilhar isso aqui. agradeço, fico aqui à disposição daquilo que vocês precisarem. Espero que a gente possa trabalhar junto, crescer junto e fazer uma porção de outras coisas juntos, tá bom? Fechou, então. Abraço, pessoal do Day Talks. Já sabem, chamar o professor Geraldo. Eu vou colocar todos os links na descrição do vídeo. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima, até mais. Um abração. Tchau, tchau.